Oi, babies! Tudo bom? Tudo bom com vocês? Eu sou o Herbert, Eu sou a Fernanda e esses lindos. Eu sabia. E eu sou o Kiko. do Yobambu. E o Bambu, gente, é um canal que eu sou muito fã. Há Se muito você tempo. não conhece esse canal, contem pra gente quem são vocês. E o Bambu, a gente aborda o tema de ser um asiático brasileiro e sobre representatividade asiática. É sobre isso que a gente fala. Já tem resumidamente. muito tempo, eu acho, que a galera pede pra gente falar com LGBTs asiáticos. Porque é um recorte, né? Sim. É, no caso que eles não são LGBTs, mas eles são aliados. E eles têm um vídeo lá no Yomambu Tem. sobre ser asiático e ser LGBT. Então Sim. corre lá pra assistir. Vou colocar o card aqui, ó. Pra você já ir lá. Quer dizer, termina de assistir esse vídeo, aí você vai lá, aí você já se inscreve. E também tem um vídeo nosso lá, falando sobre a polêmica da Scarlett Johansson, que além de fazer aquela coisa de transfobia e interpretar um homem trans, ela também faz aquele negócio de whitewashing, que é apagar a cultura asiática dos rolês. Não é Sei. Yellow Face e Face. whitewashing são duas coisas diferentes. Ela fez whitewash. Ela fez whitewashing porque pegaram ela, como ela é mesmo, branca, pra fazer um personagem que seria para uma leste asiática. Ah, entendi. E Yellowface é quando eles pegam e fantasiam um branco Blackface. De amarelo. Sim, 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 sim. Eu sou meio lerdo, mas assim, eu chego lá. Então, estamos aqui pra conversar. Esse é um projeto novo, Fernanda? A gente vai começar a falar sobre isso aqui no canal do Vi? Vamos começar a falar sobre isso aqui no canal das Bi, porque a gente gosta de polêmica. Não Polêmica! É? Exato. Mentira, não é polêmico, não. O negócio é o seguinte, gente. A gente tá vivendo numa época em que tem várias coisas acontecendo no nosso mundo, né? E coisas que deixam a gente tenso. E a gente, às vezes, fica achando que a gente tá dando murro em ponta de faca, Exato. né? E como é que a gente para de dar murro em ponta de faca? A gente Fura a tem bolha. que furar a bolha. E como é que a gente fura a bolha? A gente tem que falar com pessoas que estão fora da bolha. Plim. Coloca aqui, plim. Nelson. A gente tem outra bolha, fora da bolha. Exatamente. Porque aí a gente tem. Se você junta todas as minorias e se você junta todas as pessoas que têm empatia uma com as outras, a gente tem uma grande maioria que pode mudar o mundo. Exatamente. Se a gente junta os aliados que não são asiáticos à luta pra você ter mais representatividade, mais respeito e menos racismo, você consegue fazer mais coisa. Porque, né, a gente LGBT sozinha não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Exato. Mas se a gente traz os nossos aliados, amiguinhos, junto com a gente, aí a gente consegue fazer muito. Então a gente vai começar uma série com vídeos com aliados. Sim, inclusive até é uma coisa que a gente sempre fala no nosso canal lá, no caso do racismo, né? O pior medo do racista é a solidariedade dos não brancos, né? A solidariedade antirracista. Então, assim, a gente, além de tocar nas questões do tema do racismo e das questões de agressões contra asiático, também foca em outras minorias, nos marrons, nos negros, mas extrapolando isso indo um pouco mais pra fora da questão racial, cara, a gente tem que ser solidário todo mundo que tá se fudendo. Porque, assim, se você se fode em qualquer área da sua vida, você sabe o que é. Você sabe o que é a dor de ser discriminado, sabe o que é a dor de você não ser aceito, sabe, nos lugares. Então, é muito mais fácil pra gente entender e se indignar quando outras pessoas não são aceitas, né? Com certeza. Aí eu queria perguntar pra vocês, dentro da família de vocês, existia uma proteção em relação... Vamos manter a nossa linhagem de trazer, namore outra pessoa que seja asiática também? Ou não? Então, eu sou mestiça, então, tipo, o meu... Já meu foi. pai, Já ferrou tudo. Já ferrou tudo. Meu pai, ele é filho de italiano com espanhol e minha mãe, ela é descendente de japoneses. Então, tipo, isso já nunca foi uma questão, assim, na minha casa. Mas isso existe dentro da comunidade asiática, sabe? Eu sei que existe em famílias mais tradicionais, que dizem tradicionais, assim, né? Mas uma coisa que acontece também de imigrantes que dizem é que no começo você acaba convivendo muito com os seus próximos, porque é onde você fica Se sente em acolhido, casa. se sente acolhido. E aí, tipo, isso pode acabar se transformando talvez não queremos que vocês se relacionem com outros, mas assim, no começo é uma coisa do tipo, aqui a gente E de proteger a cultura também, né? De você tentar proteger, assim, não querer diluir, assim, a cultura. Mas eu acho que isso é uma coisa que hoje em dia é até mais um estereótipo do que uma realidade, assim, porque, por exemplo, no caso dos japoneses, já estão na 4ª geração aqui, sabe? Tipo, a mãe dela é neta de japoneses. É muita coisa. É a mesma coisa. A minha avó
Minha bisavó veio da Itália, a 4ª geração também. Né? Tem esse lance, né, de não misturar assim, mas isso é uma coisa que já não existe mais tanto, assim. Eu fico pensando, tentando fazer um paralelo, né? A coisa da família tradicional e tem medo do que é de fora. E você, essa é a cultura que eu conheço e é isso que eu quero ensinar para os meus filhos, é isso que eu quero que os meus filhos vivam, né? E você pensa na família tradicional brasileira, que tem um filho viado, e aí você tem medo do que esse filho viado... Na verdade, ele está ali inserido nessa sociedade, com os mesmos valores e com as mesmas coisas boas que a família tem, ele também tem. A única diferença é que ele gosta de um outro homem. Só que daí existe um medo e uma aflição e sabe, vamos colocar isso pra fora, você tem que ser igual a gente. Eu acho que é uma loucura porque, assim, Brasil é miscigenação, né? A gente é uma nação muito diversa. Na sua Constituição mesmo. A gente não estuda isso. A gente tem uma herança indígena e uma herança que é também dos asiáticos e a gente não para estudar isso. Entendeu? A gente não se dá conta que isso faz parte da nossa cultura enquanto povo brasileiro. Sim. Provavelmente, uma pessoa só vai começar a entender ou pensar nessas questões quando ela começar a se relacionar com uma pessoa asiática, quando ela começar a se relacionar com uma pessoa negra e ela perceber que as pessoas olham diferentes pro marido dela. Isso é delicado. E é uma coisa de você... Uma coisa que a gente percebeu muito no canal foi das pessoas perceberem que elas não eram brancas. Porque no começo, e isso foi uma coisa que aconteceu comigo, eu não sou asiático, mas eu sou negro. Mas eu sempre estudei em colégio que a maioria das pessoas era branca, classe média e tal. E eu nunca me percebi como uma pessoa negra. E aí depois que eu tava maior, assim, que você começa a olhar pra trás e falar, peraí, por que não aconteceu isso com meus amigos? Sabe? Sim. E essa é uma coisa que a gente acabou sentindo, né, no canal, assim. No começo, a ideia do canal era só fazer vídeos de ficção que tivessem atores asiáticos. Pra aumentar a representatividade. E aí os atores fazendo personagens que não fossem estereotipados, porque uma coisa que a gente vê muito, assim, se forem colocar um personagem japonês, eles vão fazer a geisha ou o nerd Que sabe tudo de falando com matemática. sotaque, Nossa. porque é estrangeiro até hoje, Vende sabe? pastel Joga na sudoku, feira. né? Então. Nossa, vende pra estar na feira. É isso. E aí a gente começou a fazer essas sketches. E aí a gente percebeu que a gente precisava dar um passo anterior ainda. Que era falar pras pessoas descendentes, né, de asiáticos aqui no Brasil, tipo, cara, você não é branco. Assim, sabe todas essas coisas que acontecem com você, que Tem não um acontecem, nome isso, que não né? acontecem com seus amigos, é porque você não é branca, porque você é amarelo. Você tá sendo discriminado, sabe? Essa militância, né, de asiático não começou faz muito tempo. A gente começou junto com várias outras pessoas também e tal, vários outros grupos. Inclusive um grupo muito legal, que do Asiáticos pela Diversidade, do Rodrigo, que é esse recorte de ser asiático e ser LGBT. E começamos a falar sobre essas questões, né? Sim. Não, isso é muito louco até pra gente. Eu comecei a acompanhar o canal desde o início. E daí a gente começa a perceber as coisas que a gente faz e que a gente não achava que era... Imagina... Colocar o dedo aqui e falar alguma coisa não é ofensivo, é brincadeira. Imagina, chamar de japa. Qual que é o problema de chamar de japa? É muito mimimi. E aí, eu falando isso com uma pessoa LGBT que tem todos os meus questionamentos em relação à pessoa que chama de sapatão e viado não é homem. E aí eu falei assim, cara, olha os meus próprios preconceitos em cima disso. E aí você começa a perceber. Quando teve aquela reportagem da Angélica na Liberdade, eu comecei a assistir e começou imediatamente, assim. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? Assim, que vergonha! Como é que as pessoas estão assistindo? E aí eu olhava pra sala e todo mundo... De boa, né? Eu falei assim, gente, vocês estão vendo a mesma coisa que eu tô vendo? Me deu uma bad agora, gente. Que foi? Ninguém tá... Eu falo isso no canal, ninguém está acima do bem e do mal. Ai, não me bate, por favor. Só acho que deve ter 1 ano que eu e Jéssica, a gente tava fazendo um vídeo e a gente fez chinesinha, lembra? Que péssimo. Vocês imitaram a chinesinha? Não é que a gente puxou o dedo e fez chinesinha, mas é que no teatro a gente tinha muito isso, né? De andar com chinesinha, tipo, e de experimentar esse corpo do teatro oriental. Sei. E aí, não sei por que a gente teve essa... Eu não lembro desse vídeo. Vídeo da semana que a gente fazia, thumb amarela. Eu lembro da gente fazer tipo, precisa dar um passo pro lado. Então tá, chinesinha. E dar um passinho pro lado. Tô me sentindo muito mal agora. Não, mas não se sinta, porque assim, a gente nunca vai saber quanto que a gente consegue ser ofensivo sem as pessoas falarem pra gente também. Essa discussão sobre o preconceito contra a pessoa amarela e contra o asiático em geral, enfim, é super
novo, assim, até pra gente mesmo, assim. E a gente vai, cara, o negócio vai melhorar. Eu já fiz milhares de vezes piada, tipo, de gay, sei lá, 5, 10 anos atrás. E vamos bater o cara fechava o trânsito e falava, seu viado, não sei o que e tal. E hoje, tipo, eu olho pra trás e falo, cara, que vergonha de mim mesmo, sabe? Gente, eu ainda falo. Ela é viado. Eu falo assim, né? Eu ainda solto. Me chamou, amiga? Tudo bom? Eu ainda solto. Eu comecei a chamar de amigão pra poder cortar então, isso. O que não me ajudou também, porque eu acho que ela tá falando comigo. Ela tá falando comigo e a gente começa a tratar no carro. Mas, gente, até hoje, a estrutura, a gente cresceu num mundo que é preconceituoso com tudo que é diferente. Seja você LGBT, seja você amarelo, seja você negro, seja você marrom. Qualquer coisa. Se você é um pontinho fora da curva, você não é branco. Você é gordo. Aí a gente aprende tudo isso, e a gente internaliza. Onde você aprendeu isso? Héteros aliados, gente. Eles existem. Parabéns pra mim. Tudo, há 12 anos, né? Você tá trabalhando nele. Exatamente. E aí, então, falando desse negócio, né? Vamos falar rapidinho aqui sobre masculinidade. Como é que é a sua relação com homens gays ou homens bissexuais, assim? Você já foi abordado? Algum homem já deu em cima de você? Já. E como é que foi isso? Eu não sei, eu sempre, apesar dessas questões assim estruturais de fazer piada e usar como xingamento, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, eu nunca tive nenhum tipo de nada, assim. Então foi super sossegado, assim, sabe, pra mim. Sempre foi super sossegado. Eu falar, valeu, tipo... sabe? Mas tô de boa. Não, mas eu nem tô de boa, é tipo, sabe, é conversar, trocar ideia, tipo... Mas então, é porque eu acho que o homem, esse lance da masculinidade... Eu me senti até lisonjeado, assim, sabe? Mas olha ok. Só. Mas, Tá aí uma reação pra você ter, homem hétero. Não, porque no geral os homens héteros ficam tipo, sai daqui, você tá louco? E querem tretar com os viados, tipo, é só você avisar, olha, desculpa, não é minha praia. Mas tudo eu bem. acho que talvez seja o medo, não medo, né? A pessoa tem tanto preconceito que quando um homem vem dar em cima dela, ela fica pensando, como assim? Tem alguma coisa em mim que fez com que essa pessoa achasse que eu sou igual a ela. Tipo, o cara tá me chamando de viado. Como assim? É isso, menosprezar a figura do homem, dizer como que ele assim? é gay. Eu tô desse jeito. O que eu fiz? E aí ele fica puto. O cara só tá falando que você gosta de amar outras pessoas que não são mulheres e tá tudo bem. Né? Acho que todo mundo pode amar quem quiser e beijar quem quiser. E qual o problema de ser desejável, tipo, por outras pessoas? Exato. Qualquer pessoa, tipo... Isso faz bem pro ego. Acho que os homens são ensinados a... Não sei, eu tava ouvindo alguém falar, tipo, que o homem é ensinado a não gostar de mulher. O cara, ele quer se relacionar com outros homens, ele quer sair pra beber com outros homens, ele quer conversar com outros homens, ele quer se abrir com outros homens. Tudo ele quer fazer com homem, só, tipo, transar que é com mulher. Total. Mas ele não ama a mulher, ele não gosta da mulher. Você falou exatamente o que é tema de um próximo vídeo que eu vou falar, que eu não sei quando vai sair, mas vai sair agora em agosto. Que é de uma autora americana, se eu não me engano, que ela comenta justamente isso, mas só vai aprofundar em outro vídeo, não vai ser aqui, vai ter que voltar aqui pra assistir o próximo. Não, mas é isso. Nossa, tá os dois falando ao mesmo tempo, coisas completamente diferentes. Vocês como aliados, têm dúvidas sobre alguma coisa? De tipo, às vezes eu não sei como me portar. Ou vocês já se questionaram? Já se questionaram de lugar de fala? Ou... Sim! Não, de lugar de fala de... Por exemplo, se a gente for falar sobre alguma coisa, sobre questões de LGBT, a gente se questiona, a gente toma cuidado, né? Porque a gente não tem essa vivência. Então, por exemplo, a gente fez o vídeo que a gente tava falando de Mulan, falando sobre o personagem que eles tiraram do live action. A gente conversou com o Rodrigo, que é da Asiáticos pela Diversidade, e a gente pegou um texto dele. A gente falou, você pode falar pra gente o que você acha disso? E aí a gente fez um vídeo, mas ouvindo... O contexto dele, basicamente. Uma pessoa que entende melhor sobre o assunto, porque a gente sabe que tem coisas que a gente... Mas eu me questiono super, assim, sobre a questão do lugar de fala. Porque, por exemplo, quando a gente pensou de fazer a collab, assim, uma das coisas que eu pensei, eu falei, caramba, tipo, a gente ficou pensando, será que a gente chamava o Rodrigo? Eu chamei, ele não pôde. E será que... Porque, assim, eu não me sinto à vontade pra falar sobre isso, né? Sobre a questão do LGBT asiático ou qualquer coisa do gênero, porque eu não sou.
Eu vou falar o quê? Sobre minha experiência que eu não tenho, sabe? Tipo... Nem asiático. Nem asiático. Já tô roubando uma pauta. Eu acho assim, vocês... a gente sempre fala isso em relação a hétero. Lugar de fala é importante, né? Então é importante, e vocês já fazem isso. Então quando vocês têm a oportunidade de oferecer esse quadradinho aqui para que outras pessoas falem, vocês oferecem. Só que a gente sabe que não é 100% do tempo. Você não tem uma pessoa, não é teletransporte, né? Agora eu vou falar sobre negritude. Peraí que eu vou chamar, né? Tá aqui, aparece e fala. Ou então você tá numa discussão dentro de casa sobre LGBTfobia e aí você sai, eu não posso falar sobre isso porque não é a minha vivência. Peraí que eu vou ligar pro meu amigo que é LGBT pra discutir com a minha mãe sobre o que tá acontecendo. Então eu acho que é isso, né? O lugar de fala ele é importante, mas no dia a dia, quando você tá num ambiente onde você tá rodeado de héteros e tem alguém falando merda, tem que ser o aliado que tem que falar alguma coisa. Porque se o aliado não falar, aquela pessoa não vai escutar. E tem espaços que a gente não acessa, né? A gente não acessa. E vocês estão lá. Sim. Sim, no dia a dia a gente, né? A gente compra briga. Vocês escutam muita piada, assim? É que a gente parou de escutar, né? Porque as pessoas sabem quem a gente é. Pelo menos eu, dentro da minha família, por exemplo, agora eu já parei de escutar. Não, eu não parei, não. Você não parou, não. Acho que até hoje eles não entendem nem o que eu faço, meu trabalho. Só sabe que eu viajo bastante. Você faz mesmo? Ele viaja. Os meus amigos e tal, todo mundo quando fala alguma coisa, putz, não, foi mal. E já se corrige imediatamente. Sim. Mas... eu fico curiosa em saber o que acontece quando eu não tô presente. Fora da bolha. A gente passa, a gente ouve muita coisa. Ele é um bom interlocutor, assim, quando acontece alguma coisa, assim, que solta um comentário ou racista, ou homofóbico, ou ele começa a desconstruir a pessoa até a pessoa perceber. E ela fica puta e fala, eu fico puta. Eu começo, tipo, eu sou meio quente, assim, nessas situações. Quando eu vejo alguma coisa acontecendo, eu fico vermelha na hora, a primeira coisa que fica. E eu começo a falar tudo embolado, e começo a gritar com a pessoa e saio do lugar. Eu sou desse jeito, não sei muito mas acho que é importante esse tipo de reação também. Eu fico muito nervosa. E ele consegue, tipo, ele tem essa frieza de conseguir ir conversando, assim, seu frio. A gente é assim. Eu não consigo e ele vai. Não, isso é bom, né? E é um exercício foda, assim. Que nem esse que você tá fazendo agora, tipo, de perguntar pra mim dentro da minha bolha. Tipo, e a minha bolha ainda é uma bolha super, tipo, progressista, tipo, de gente descolada e desconstruída, sabe? Mas, cara, tem lugares que a gente não atinge mesmo, assim, sabe? Que é muito difícil. E quando você tá lá, pra você conseguir argumentar, tipo assim, tem que só plantar uma sementinha. Porque não dá pra você... Você não vai convencer a pessoa. Você não vai convencer a pessoa. Isso a gente fala muito mesmo também. Que às vezes as pessoas acham que ficam com medo. Não, eu não vou falar nada porque eu não tenho argumento científico, político, social pra poder falar. Você não precisa estar com o artigo científico no seu bolso pra você falar assim, de acordo com a OMS, transexualidade não é mais doença desde 2018. Olha, caramba, já tem um dado aí pra colocar. Mas você não precisa saber disso. Você precisa saber que isso eu falo muito. Você coloca no sapato da outra pessoa. É isso, né? No final, o trabalho da empatia. Você não precisa saber se o que faz uma pessoa trans ser uma pessoa trans. Você não precisa saber o que é travesti. Você não precisa saber o que é L, o que é G, o que é B. Você precisa saber... Então, você tá sendo desrespeitoso com o ser humano. Exato. É só você falar assim, cara, é zoado falar isso. Tipo... não, porque às vezes o que eu faço, assim, nessas situações é meio... Mas é isso, assim. Que fofo. Eu achei bem direto. É zoado falar isso. Zoado. Não, tipo, sabe, o cara fala uma coisa, assim, faz uma piada, tipo, pra você rir, você não rir e falar, tipo, isso que você falou é zoado, tipo, não tem nada a ver. Você já faz a pessoa pelo menos sentir um pouco de vergonha de ter falado isso, sabe? Ela não precisa te entender, ela não precisa concordar, mas ela, pelo menos que ela não fale mais, sabe? Tipo, e já é um ponto, assim. E uma coisa que eu tento sempre fazer é isso, tipo, plantar uma sementinha, a sementinha do mal, assim, sabe? Tipo, do bem, no caso. Do bem, no caso. Mas é do mal porque é pra...
porque você Mas sabe, é mal. tipo, você, às vezes você não vai convencer a pessoa de nada. Mas, cara, se você fizer ela duvidar um pouquinho dela mesma, daquela ideia que ela tem, já é o suficiente, assim. Depois o mundo vai trabalhar isso aí. Uhum. O mundo vai regar. Eu acho que a gente desiste às vezes muito, né? Tudo bem, tem gente que desiste porque é todo um contexto, mas a gente tem que tentar mudar isso de alguma forma. Acho que a gente escolhe ou ficar parado ou plantar nem que seja essa sementinha. Vamos plantar muitas sementinhas. É. Eu quero que cada hétero plante uma sementinha, porque aí a gente vai colher alguma coisinha. Exato. Para as eleições, de preferência. Nossa, gente, Nossa, por falta favor, pouco, gente. hein? Se você chegou aqui agora como aliado, veio lá do canal dos meninos, A gente precisa de Oi, eu vocês. viro- a gente soltou um vídeo também como ser um bom aliado. A gente soltou, verdade. Várias Sim. dicas de Então, como ser um bom tá aqui no aliado. card pra você assistir, já sai daqui, vai direto pra lá. E não é difícil, não. É fazer o básico mesmo. E provavelmente você que já tá aqui, que tá vendo desse canal maravilhoso, já faz todas essas coisas. Sim. Ou Desculpa. talvez não, Ou mas não, aí... mas Se não vamos faz, lá, pode vamos começar a fazer. de seguir o nosso canal lá. Não te segue não, aprende. Vamos conversar, tomar um Treta, café, não é é isso? treta. Tomar um Tem que café. ser treta. Pode ser chá, eu tomo chá, vocês tomam um Ah, café. acho que já ter pedido chá. Ah, né? Nossa. Essa mesmo. Não tem problema, não tem problema. Não, nem ofereci. É... É isso? É isso? É isso. Eu acho Oi? que foi incrível esse nosso bate-papo. Sucesso. Na verdade, a gente não falou tudo, mas aí a gente tem... Por isso que Por terão isso que a gente outros tem canais outros vindo canais. aqui, outros aliados conversando todos os meses com a gente. E se você quiser que eles voltem, Voltaremos. pede aqui nos comentários que eles Sim. voltam, né? Vocês Claro. voltam? É, Voltamos, gente, sim. volta. Então tá bom. Se Faz ai- assuntos. Sim. Claro, claro. Se ainda não se inscreveram no Yubambu, vão lá se Vocês inscrever. gostam de passar vergonha na internet também? Ah, eu não Fazer posso saber, né? uns Em todos os desafios lugares. e tal. A gente pode fazer, Boa! ó. Fernanda fala isso porque eu sempre passo vergonha. Eu sei fazer vergonha. Mas eu tô com saudade de passar Você vergonha aqui pra vocês. Mas você faz, tipo, você faz competições? Nunca. Competição, mas eu nunca tô no mesmo time que ele, não. É, sempre Mas eu. quando eu tô no mesmo time que ele, a gente ganha e não passa vergonha. Ah. É Você é a verdade. louca- Eu quero ficar no time dela. Você é a louca da vitória, então eu tô Eu só percebendo não uma... gosto de passar vergonha mesmo. Não, ela só. competitividade. Sabe o que é o problema? Eu sou uma pessoa ansiosa demais. Então eu já fico assim. E aí eu já perco por isso. Entendeu? Então a gente faz Ela. assim, o time das mulheres de time É, dos vamos homens. fazer, Boa, demorou. boa, ó. boa. Ela não gostou muito. Não confiou. Eu só ando com Ele mulheres. é inteligente. Não, mas- Boa, Pode ele é deixar. inteligente. Ele sou é frio e calculista. Eu inteligente. também sou inteligente, mas a minha inteligência é outra, é emocional. Boa. Eu acabei de falar que eu sou Mas não é. ansioso e não Mas fez não é. sentido. Né? Calma, gente, já tem muitas inteligentes, todo mundo tem todas e um pouco de cada. É uma que não descobriram ainda. Exato. Então coloca aqui embaixo que desafio que você quer que a gente faça com esse casal hétero aliado. Exato. A gente tem várias ideias que estão passando pela minha cabeça agora. Nossa, quero saber. Depois eu conto. Eu quero saber também. Desliga logo essa câmera pra gente. Um beijo. Beijo, beijo. Tchau, galera. beijo.